Pessoal, boa noite. O tema de hoje no nosso canal é a escolha do ministro da Defesa pelo novo governo, eleito agora em outubro desse ano. Todo mundo quer que o Brasil volte à normalidade. Todo mundo quer que cada um faça seu papel na política, que as instituições voltem a funcionar como deveriam, que o Congresso não seja um balcão privado de negócios. Todo mundo quer que os juízes e ministros das Supremas Cortes se limitem a julgar processos, que é o trabalho deles, em vez de querer governar o país e de interpretar as leis conforme a conveniência do momento. Temos que voltar ao Estado de Direito. Se você acha que nós estamos em um Estado de Direito, seria melhor você reformular os seus conceitos. Mas o que as Forças Armadas têm a ver com tudo isso? Simplesmente tudo a ver. Não existe país onde o governo funciona dissociado do poder militar. Vou repetir. Não existe país onde o governo funciona dissociado do poder militar. Todo governo é uma concessão do poder militar, já foi dito. Aqui não é diferente, pelo contrário. É o permanente desde a proclamação da República, pelo menos. No cenário atual também, como não poderia deixar de ser. As Forças Armadas, a partir de 1984, com o fim dos governos militares, passaram a ser mantidas caladas e tratadas mesmo com desprezo pelos governos que se seguiram, todos alinhados com o chamado mercado e com o poder econômico. Isso durou até que foi eleito um governo de esquerda em 2002. Aí tudo mudou. A partir daí, os militares saíram do ostracismo e voltaram à cena. Foram perdoados pelos seus senhores de antes, bajulados, elogiados e incentivados a tomar partido. Esse posicionamento do pessoal fardado deu ânimo e segurança aos golpistas que depuseram Dilma em 2016, quando perceberam que era a única maneira de voltar ao poder. Pelo voto, isso não ia acontecer. Os governos de esquerda, que haviam durado praticamente 15 anos, não foram capazes de trazer as Forças Armadas para serem seus parceiros na gestão do país enquanto estavam no poder. Isso apesar de que nenhum governo, antes ou depois, atendeu com tanta atenção e rapidez os pedidos do segmento fardado, nem mesmo nos governos militares. E não adiantou nada esse esforço de apoiar as Forças Armadas. E por que isso? Seria só porque os ministros da Defesa, da esquerda, todos civis, não foram capazes de identificar os anseios da caserna? Mas nos países ditos evoluídos, os secretários de defesa são sempre civis. Lá é secretário, não é ministro. Sem nenhum problema. Por que então? É porque lá as instituições militares são respeitadas e já foram transformadas em parte indissociável do Estado. Lá os militares não têm partido mesmo. Já nas repúblicas de banana, as elites fazem questão de manter as instituições militares sob seu controle. E conseguem. Aqui também. Justamente porque os nossos militares são sempre obedientes às elites, é que ainda somos uma república de banana. Aqui se diz que os militares devem ser mantidos sob o controle do poder civil. Por isso não se deve dar voz ativa ou qualquer protagonismo aos seus integrantes. Devem ser tratados como criminosos e torturadores para sempre. Isso resolve? Não resolve nem hostilizar, nem bajular. Não adianta o mercadante achar que a lógica prevalece nesse caso. Se nós dermos todo o apoio a eles e tratarmos com respeito, eles vão ser nossos parceiros. Isso já aconteceu nos governos anteriores da esquerda e não deu resultado. Os ministros da Defesa civis sempre foram interventores e vão continuar sendo encarados pelos militares dessa forma. Essa dissociação dos governos Lula e Dilma com as instituições militares, já vimos, foi responsável pela farsa do impeachment da Dilma e da retirada de Lula da eleição de 2018. A alienação do poder militar por parte do governo da esquerda foi a verdadeira razão da sua queda. Óbvio que vai acontecer de novo. Sem os militares, Lula vai durar pouco. Repito, não existe país onde o governo funciona de fato dissociado do poder militar. Um exemplo muito recente de que essa citação é verdadeira é dada pelo governo que acabou de perder as eleições. Apesar de todas as inaceitáveis irregularidades cometidas durante a sua gestão, ele se manteve inquestionavelmente poderoso até o final, graças às ligações institucionais e populares que mantinha com o segmento militar. Institucionais e populares. Não foram os pastores, o centrão, as milícias, os ruralistas ou os papagaios da van que mantiveram Bolsonaro no poder. Foram os militares. Para se tirar as Forças Armadas do controle das elites, a pior solução seria hostilizá-las e aliená-las, basicamente as colocando sob o tacão de um ministro civil, na verdade o interventor. Jamais se conseguirá uma mudança de mentalidade dessa forma. Militares precisam de um comandante. O que o comandante mandar,
eles cumprem, estão habituados a isso. Foram formados desta forma, acreditam na hierarquia e na disciplina. Um comandante lidera pelo conhecimento, pelo respeito gerado pelo histórico de sua carreira e pelo exemplo. E até mesmo pelas ligações sociais e afetivas que mantém com seus subordinados. O ministro da Defesa conhece seus generais, esse conhece seus coronéis e ele seus tenentes, e vice-versa. Respeito de cima para baixo, de baixo para cima. A escolha de um militar profissional lúcido e leal para o cargo de ministro da Defesa não significa o perdão aos fardados culpados pelas diversas irregularidades cometidas, ou que algum deles possa voltar a ter algum tipo de protagonismo na vida política daqui para frente. Eu sugiro, inclusive, um discreto lawfare, todo mundo sabe o que é isso, para garimpar os ilícitos cometidos sobre as suas responsabilidades e, obviamente, as consequentes punições. Essa escolha de um ministro da Defesa militar significará apenas que as Forças Armadas sairão das mãos das elites e passarão ao controle real do governo, colaborando com todas as áreas do poder nacional e garantindo a estabilidade institucional. Essa garantia de estabilidade é mais importante que qualquer tipo de revanchismo contra aquelas instituições, que, na verdade, não são responsáveis pela corrupção de alguns de seus integrantes. O revanchismo, nesse caso, será sempre dissociador, burro e terá duração efêmera, por não estar respaldado pela justiça. Teriam, nesse caso, que prender Dilma e Gabeira, por exemplo. Se não eram torturadores, concordavam com os torturadores. Ou vocês acham que os chamados subversivos não matavam e torturavam? É pesquisar a história. Na minha opinião, falar de Comissão da Verdade hoje em dia é estupidez de jovem metida radical, que nem era vivo em 64, para dar vazão às suas pseudo-indignações e conseguir espaço na mídia. Insistir em julgar torturador sem base legal é tão sem noção como idolatrar Bolsonaro. É um trabalho contra a harmonia no Brasil, absolutamente improdutivo. Faz um plebiscito. Vê se alguém está se lixando para o que aconteceu 60 anos atrás. Ok, pessoal, obrigado pela audiência. E se você achou esse tema interessante, participe do debate desse assunto no site da editora. E não se esqueça de dar uma olhadinha no meu livro. Até a próxima, pessoal.